Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva hoje e amanhecendo. Eu gostaria de aproveitar as palavras de Jó, que me antecedeu. Vocês percebem a humildade, né? A sutileza, vocês perceberam aqui? Aí ele disse, aquela pessoa que quando Saulo ficou cego, que foi indicado, né? Aí Barnabé, né? A gente pensa que ele não sabe, não. Isso é uma indireta, só para a gente ver quem estudou, para dizer, não, foi Ananias. Isso é uma deixa. Não fique sempre alerta. Ele faz isso só para ver se a gente leu. Mas ainda bem que eu disse, a memória está funcionando, porque de vez em quando a minha era farrapa. Não dá um apagão, sabe? Dá um apagão, meu também. Velho. Meus amigos, quem na face da terra nunca errou? Diante da nossa condição de ser imperfeitos, que somos classificados como espíritos imperfeitos, em virtude dos defeitos, das imperfeições, das arestas morais que ainda carregamos, uns ainda, em virtude das suas deficiências morais, têm comportamento um tanto quanto deplorável, negativo, em virtude de que sentimentos e emoções ele se alimenta. Porque dentro do campo da afetividade, se nós estudarmos, a gente vai entrar no campo da ordem do sentimento e das emoções. Existem bons sentimentos e sentimentos que precisam ser trabalhados. Dentre eles, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, mágoa, rancor, a maledicência, e por aí vai, uma série. Mas que, dependendo da cultura em que estamos imersos, que fomos educados, seja do contexto do lar, social, escolar, muitos dessa cultura estão permeados desses sentimentos, que muitas vezes a educação fomenta isso. Desde cedo é um indivíduo que às vezes deixa de ser besta, viu? Homem não chora não, não é assim que às vezes é criado o menino? Já é uma cultura machista. E tem aquele que, mas filho meu já foi para casa não, bateu, levou. Existem algumas educações que a princípio para aquele que vem ainda no período da infância, sem poder discernir o que é certo e errado, ele vai tomando diante do cuidador, diante do pai, como sendo o melhor. E ele se cria, sem falar dos próprios sentimentos, a bagagem que ele já traz de vidas passadas. Então, nasce assim essa árvore com seus galhos, que muitas vezes precisam de ser aparados, corrigidos. Mas se a cultura e a educação não é bem trabalhada, talvez aqueles galhos ele comecem a tomar uma posição, uma direção que não seja muito bem quista. E que amanhã, quando a fase de adulto, a gente já vê que, se olharmos o passado e a história da pessoa, está cheia de atitudes e atos, às vezes impensados, inconsequentes, que muitas vezes as pessoas são tão irresponsáveis, ou talvez tão imediatistas, que elas não param para refletir antes de tomar decisões. Elas simplesmente fazem o que dá na telha, o que vem na cabeça, não importa as consequências e os efeitos das suas atitudes, seja sobre os outros que convivem conosco, como também a nós mesmos. Porque diante dos desequilíbrios, diante das perturbações, diante dos conflitos emocionais que o ser humano carrega, ele vai traçando o seu caminho, ele vai vivendo conforme lhe apraz seu mundo íntimo. Porque uma pessoa de paz e equilibrada, ele vai violentar alguém, ele vai viver a perturbar alguém,
Não, porque Jesus disse que uma árvore boa não produz maus frutos. Uma pessoa que já foi educada em busca de ser um homem de bem, uma pessoa de bem, ela vai buscar valores éticos e morais para constituir o seu caminhar na terra. Não vai ser pessoas que vai procurar ser esperta, que vai crescer pelas costas dos outros, que vai tripudiar, que vai ser maledicente. Não vai ser. Porque cada um de nós só podemos dar o que a gente tem. A gente não pode dar o que não tem. Se, diante desse contexto, que cada um só pode externar aquilo que guarda no coração, a gente começa a perceber, a gente começa a entender quantos desses conflitos, diante dessas dificuldades e imperfeições que nós carregamos, que poderiam ser trabalhadas antes de podermos dar asa, antes de podermos fazer manifestar-se em comportamentos infelizes, para depois a gente mesmo não se sentir infelizes, porque a gente magoou pessoas que a gente às vezes até gosta. Às vezes a gente magoa aquela pessoa que é companheira, companheiro, que é o pai, que é a mãe, que é um filho, que muitas vezes a forma e a atitude é tão ingrata que a gente se acha que não é ingrato. Porque muitas vezes a nossa verdade é uma verdade muito parcial e relativa. E muitas vezes eu digo a verdade comigo, mas muitas vezes essa verdade que você diz é como se fosse arremessar um paralelepípedo na cabeça dos outros. E muitas vezes a verdade não chega para esclarecer quem está na ignorância. Ela chega para violentar o outro, para dizer, ó, é estúpido, eu estou com a verdade, como se fosse mudar a pessoa. Alguém muda alguém? Será que a gente tem o poder de violentar a consciência alheia? Tá. Só porque o outro pensa diferente de mim. Existem situações que quando na vida, e aí a gente traz o exemplo desse cidadão Saulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, que é realmente uma representação muito boa. Ele que teve um passado que, para defender Moisés, as leis de Moisés, o Torá ou o judaísmo, não pedia tempo, não pedia circunstância, não pedia esforço, passava por cima como um trator. Tinha preconceito? Tinha. Porque a verdade era só dele. Quem estivesse fora deveria ser coagido, perseguido e também ser maltratado. Mas com o tempo, chega a oportunidade que tudo na vida tem seu tempo, não é assim? Tudo na vida, o despertar. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, tudo é o tempo. Cada fruta também tem o seu tempo e cada criatura também tem o seu tempo. E aí, narra a história que Saulo, justamente naquele deserto da vida, em direção a Damasco, ele é justamente a pessoa para presenciar o acontecimento. Que todos nós sabemos aqui, foi quando ele de repente vê aquele sonho luminoso e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia de quem se tratava, o que era. Ele só via aquela luminosidade, algo descendo do céu, era um ser radiante, mas uma coisa era certa, que o conhecia, porque chamava pelo nome dele. Mas também dizia que o perseguia. Mas perseguia quem? Porque ele não sabia quem era. Ele simplesmente, depois de ter caído do cabelo, já estava ajoelhado no chão quente do deserto. Ele olha para aquele homem adiante, era um ser mais representando uma divindade, e ele pergunta, quem sois vós, Senhor? Nunca na cabeça dele iria passar algo que pudesse encontrar ressonância ao que ele trazia em mente de aprendizado, porque o desejo dele era ir ao encalço de Ananias lá na cidade de Damasco, porque a vontade dele era perseguir encontrar Jesus, mas Jesus já estava pronto. A vontade era de, se Jesus estivesse vivo, ele ia atrás de Jesus para matar. Mas como Jesus não estava mais na terra, ele ia fazer quem? Ia pegar quem? Todos aqueles que eu segui. Então, nesse momento, quando ele pergunta quem sois vós, aquele ser radiante, é quando aquele ser o responde.
Eu sou Jesus. Gente, é aí que é interessante a gente poder falar que quando a gente tem verdades, e que muitas vezes as verdades são muito rígidas, porque somos pessoas inflexíveis, nós temos os nossos conceitos e os nossos preconceitos, porque a gente adquiriu durante a história de vida. Não tem aquela história do melô da Gabriela, eu nasci assim, eu me criei assim, mas não é obrigado que você morra assim. É bom você ter consciência de que você foi criado de uma forma, mas a consciência nos chama a atenção para ver aquilo que me serviu e o que não me presta, aquilo que não me serve, que não me faz feliz, e você poder mudar, que você possa alterar em favor de você mesmo. Porque tem pessoas que elas se comportam de tal forma, como cabeças duras, que muitas vezes a gente está percebendo que a pessoa está sofrendo porque insiste num comportamento inadequado, irresponsável, incrível, etc, etc, que a gente diz, rapaz, pelo amor de Deus, pensa, que nada, rapaz, quem só da minha vida sou eu, não se meta não, não é assim. E muitas vezes as pessoas são fechadas de tal forma que parece estar blindado, que não se permite refletir, a pensar nas suas próprias atitudes. E assim, essas pessoas vão continuar vivendo quebrando a cabeça, vão sempre estar em busca, cercadas de problemas, de dificuldades, tudo dá azar. A pessoa vai dizer que é encosto. Olha, bicho, esse negócio parece que eu fiz, acho que alguém fez trabalho para mim, né? Não, quem está fazendo trabalho, imposto, qualquer coisa errada é você mesmo. Porque enquanto a gente não conseguir modificar nós mesmos, a forma como a gente vê o mundo, a forma como você vê a vida, ninguém vai fazer isso por você. Consequentemente, a vida vai ser a mesma e vai te oferecer o que você oferece a ela. Saulo de Tarso, quando ouviu a voz que era Jesus, o grande choque, como diz Emmanuel, ele narra que a sensação foi de ter sido atingido mortalmente, foi ferido na alma. Por quê? A ideia que ele trazia de Jesus de Nazaré, o carpinteiro tão falado, que tinha os seguidores chamados homens de bem, na cabeça dele, aquele era um pobre miserável, coitado, que não sabia nada, mas não tinha nada a ver com a imagem que ele estava vendo, que mais se apresentou como um Deus, abrindo aspas. Ele era judeu, tinha uma dupla cidadania romana, conhecia a cultura grega, e dentro da cultura grega existem muitos deuses. Então ele sabia, e ele acreditou que aquele ser parecia mais uma majestade. Agora não, a majestade era Jesus. Esse Jesus que apareceu para ele não bate com o Jesus que ele carregou na cabeça, com o Jesus que ele idealizou. Então, existe uma coisa entre o que eu penso e o real. Porque vocês assistem novela das 6, eu não estou incentivando ninguém a assistir novela das 6. Essa novela das 6 eu assisto. Eu não assisto novela antes, mas eu assisto por causa do Vale do Catimbau. Que lugar bonito, gente. Eu fui lá naquele sertão, que coisa linda. Quando passou, né, as entrevistas, o Vale do Catimbau, eu digo, meu Deus do céu, não é possível, vou assistir a novela. Só por causa do Vale do Catimbau. E aí tem uns atores que é bem comediante, o prefeito é um espetáculo. Mas eu vou pegar uma certa cena do prefeito para me servir para a palestra. O prefeito tem uma filha e tem a mulher. A filha é correta, 100% politicamente correta. Aí o prefeito roubou, quer dizer, furtou o celular do inimigo, do coronel Tertulio, e estava com a mulher querendo fazer os cambalaches. Até que a filha, que assumiu a prefeitura, descobriu que o pai roubou o danado e disse, mas como é, pai, que o senhor faz um negócio desse? Eu quero... E corre dentro da sala e pega o celular, vou devolver. Aí o pai, é bem cômico. Meu Deus, como é que o senhor me
momento que ele chega conversando com a mulher, né? A filha já tinha saído com o celular. E a mulher conversando com ele que tinha que realmente, né, devolver, porque ia sobrar para eles. Ele disse, não, mas eu não estou fazendo de nada de errado, eu sou honesto. Aí disse, como? Se você acabou de levar. Não, o importante é o que eu penso de mim. Porque se eu penso que eu sou honesto, mesmo que eu roube. É bem engraçado, é cômico, mas isso é um trecho da realidade. Tem muitas pessoas que na cabeça delas, elas são boas, são incapazes de falar mal, mas são altamente fofoqueiras, altamente honestas. Aí a pessoa diz, enxerga, rapaz, você é fofoqueiro. Eu quero, rapaz, você. A novela, tirando outros cenários, mas a gente vê que tem coisas que você pode pegar o apanhado. São pessoas que são cegas, não para fora, cegas. Elas não conseguem se perceber o que ela pensa, o que ela diz e o que ela faz. São cegas. Essas pessoas que não se enxergam pelo fato de perceber o que pensa, o que fala, o que se comporta, elas têm normalmente um nível de consciência de autocrítica baixo. Alguns dizem que é o disjuntor queimado. Por quê? Porque uma pessoa saudável, o que é que acontece? Se eu digo que eu sou honesto, tu me conhece, rapaz, que enxerga, eu sempre mente que só, não sei o quê. Não é um choque? Saulo, na cabeça dele, Jesus era um revolucionário, um miserável, devia ser preso. E ele ali encontrou um choque porque ele viu um Jesus real diferente dele. A pessoa que tem uma sanidade mental, ele vai usar suas faculdades da autocrítica, da consciência. Então ele vai parar para perceber e se colocar. Mas quando eu não tenho essa percepção de mim, pensa ajuda. Claro, não é um outro fofoqueiro. Porque ele vai dizer, nada, meu amigo, você é ótimo. Aí vai ficar tudo na mesma. É buscar um iluminado. Buscar alguém que possa te dar o suporte, aquilo que me falta, que é a criticidade. Procurar uma pessoa mais abalizada, mais sábia. Eu não estou dizendo Jesus. Mas por isso que se diz, ore. Peça ajuda ao amigo mentor, porque se a gente não conseguir ter a sensibilidade de receber, perceber a vibração dele nos orientando, às vezes ele usa terceiros para que ele possa chegar e nos dar essa orientação, mas precisa de um feeling. Esse feeling, com certeza, parte também de mim de permitir, porque se eu me permito ouvir a crítica, beleza. Mas e quando as pessoas são rígidas e fechadas? Eu estou certo e você está errado. Tudo que eu digo é assim. Aí não adianta. Você não cresce. Você vai ser sempre o mesmo, estagnado. Se tiver um relacionamento, um casamento, e o casamento naufragar, a gente bota a culpa no outro. Aí pega outra, ou outro. Vai naufragar. E vai para o outro. Porque o problema não é o outro. Mesmo que você diga que é o outro. Mas o problema é você. Porque é doloroso, gente. É doloroso a gente olhar para as feridas nossas. É doloroso. É doloroso que diante da discussão a gente perceber que está errado. E como a gente está errado porque não tem argumento, a gente começa a querer levantar a voz, né? Porque parece que o timbre de voz sufoca o outro, né? Porque a gente não tem respaldo, não tem argumento. Não tem moral. Aí parte para a violência, não é assim? O dia a dia já diz isso. Pois bem, Saulo de Tarso ali, quando disse eu sou Jesus, diz Emmanuel, de joelho, naquele sol quente, a mente fervilhava.
Porque ele não pensava, nunca imaginava. E foi todo se passando no histórico de passado. Imagine tudo aquilo que ele aprendeu, quantas coisas que ele tinha como verdade. Quantas coisas que quando ele foi lá na igreja do caminho, onde estava Estevão, Pedro, Tiago, João, Filipe, a menina dele, tudo, ia pregar a boa nova, ele ouviu a pregação de Estevão e procurou o máximo combater, porque aquilo não era verdade, porque não procedia. Quantas vezes eles tiveram que ouvir a retórica do Evangelho, mas não aceitava, não se dobrava, porque ele tinha a verdade, e a verdade estava onde? Nos 5 livros de Moisés e os profetas. Isso se passou. Quem é que estava com a verdade agora? O pessoal, os galileus, ou tudo que ele estudou? Não chega um momento na nossa vida que você fica, um exemplo, você estudou, se preparando para um concurso, aí não tem concurso. Aí você continua estudando para aquela apostila, para aquele cursinho, para alguém, não sei o quê. Aí quando chega no dia da prova, aí sai o noticiário e você está preparado? Se preparasse aonde? Tá? Com que material? Qual é aquele material? Certo? Rapaz, soubesse que foi atualizado esse material que você está estudando. Atualizado. Porque tem coisa ali que já não existe, mudou. Como é que a pessoa fica assim? A prova é amanhã e tu estava estudando um negócio que nem serve mais. Não é revoltante? Você vai ter raiva de quem? De você. Agora, em grau maior, superlativo, imagine Saulo. Ele defendia o judaísmo a unhas e dentes, porque os outros estavam errados. E agora? Imagina, Roberto, que as minhas verdades agora são tudo mentira. Muitas vezes eu falava mal de Josemito, era um safado, um ladrão, até quando um dia eu conheço. Não, esse não é Josemito, não. Esse aqui é José. Meu Deus, eu fiz a ficha corrida. E agora? Como é que eu vou olhar ele? Eu vou olhar de boa? Só se eu consigo, cara de pau. Mas senão eu não olho, não, eu vou ter vergonha. Mesmo que ele não saiba do que eu já judiei dele, caluniei ele. Mas a minha consciência não vai fazer uma avaliação na retrospectiva? Vai, violenta. Chamada culpa. E Saulo sentiu ali, quando ferido mesmo, no nível da consciência, o quanto ele julgou, condenou um ser que não era, que era inocente. É manter com muita delicadeza que Jesus, aquele a qual o sanhoso rabino, desejoso de matar, exterminar ele, Jesus, esse ser que se pudesse aparecer visivelmente ele matava, ele aparece, Emmanuel diz, e se aproxima de Saulo chorando, e de uma forma carinhosa vai e toca os ombros, como uma pessoa que, se Jesus tivesse raiva, se Jesus soubesse, se fosse um humano, seu cachorro, tocava fogo, fazia qualquer outra coisa. A resposta seria do mesmo nível. O problema é que Jesus não está no nosso nível rasteiro de imperfeição, de orgulho, de inveja. Jesus simplesmente vai com aquele coração maravilhoso, seriamente para dizer: Saulo, não recalcitres contra os agrios. Do mesmo jeito que Saulo resistia a mudar, sair do seu quadradinho de verdades que não dava conta para a realidade, quantos de nós ainda a gente vive nessa mesma vidinha?
A vidinha de que todo dia eu faço a mesma coisa, meu jeito é assim. O pessoal reclama que eu sou assim, mas não faço força para mudar. Eu não procuro ser uma pessoa agradável, eu não procuro ser uma pessoa que coopera, eu não procuro ser gentil, eu não procuro ser uma pessoa compreensiva, eu não procuro, mas eu cobro. Eu cobro que os outros me ajudem, eu cobro. Poxa, cara. Se eu faço questão de dar aos outros, inconscientemente, espontaneamente, como é que eu posso oferecer os abacaxi, os espinhos e esperar as flores? A lei de justiça. Porque eu sinto que se a vida se torna tão amarga e difícil, mude. Mas a gente sempre diz que eu só não estou bem por causa do outro. É o companheiro, companheira, filho, patrão, patroa, quem for, o vizinho que me incomoda, é sempre o outro. E onde é que está a minha parte desse futuro? Porque a questão de Saulo perceber essa questão da culpa, agora eu tenho que sair dessa situação. Tem que ter um espírito chamado de hombridade. Você já ouviu falar essa palavra? É muito rara, quase não existe no dicionário. É você perceber que você fez a maior besteira, tolice, idiotice e ser chamado a ter que reparar, a ter que reconhecer que quem fez foi tu. Não é para todo mundo não. Mas qual é o problema da gente entrar nesse degrau? É o orgulho. Orgulho, alguém sabe o que é orgulho? Aqui. Ninguém conhece, graças a Deus. Ninguém tem, né? Mas eu vou falar um pouco para que você tenha uma ideia do que é orgulho. Orgulho é um sentimentozinho. Sentimento é algo do campo da afetividade que ele tem uma duração. Emoção é algo mais de tempo muito rápido e curto, que provoca também efeitos do corpo. Sentimento não, é algo mais prolongado, mas esse sentimento que a gente se alimenta, ele tem uma característica de fazer com que a gente pense e olhe e veja o outro inferior a nós, diferenciado. Nós somos, porque eu sei mais do que ele, porque eu devo ter um carro melhor do que você, porque se você comprar um importado e o meu é nacional, isso me incomoda. Rapaz, o Roberto comprou um carro que veio, não tem nem aqui no Brasil, ele manda trazer da Inglaterra. Aí isso começa a bater. O orgulho alimentar a inveja e fica. Aí eu tenho que trazer um agora lá da Lua. Porque eu trazendo um carro da Lua, ele não tem. Então aí eu sou superior. O orgulhoso, ele não aceita a comparação. Não aceita. O orgulhoso, ele gosta que os outros sejam elogiados. Quem tem que ser elogiado é ele. Quem está em evidência sou eu. O orgulho é esse sentimento de se achar superior. Já dizia a música de Reginaldo Rossi, ele, eu sou maior do que Deus só. Não tem maior do que isso. Mas a nossa dificuldade de reconhecer o erro é o tal do infeliz do orgulho. Porque a gente se acha o cara. Mas esse se achar é porque você mesmo criou a sua máscara. A sua ideia de ter sido sempre o paparicado, o melhor, você se vê assim. Mas a gente precisa entender que nós também temos defeitos. Mas eu não quero ver defeito. Isso é escolha de cada um. Isso é escolha. São decisões. Agora também que cada um assuma as suas consequências. Assuma. É triste a gente ver pessoas que se lamentam, se queixam, seja numa consulta, num atendimento fraterno, e aí você olha assim, depois de escutar o desabafo do amigo, da amiga, e a gente fica até pensando, eu devo ou não devo dizer a verdade para ele? Porque às vezes a pessoa destila ali, toda a amargura, eu estou sofrendo assim, assim, assim. Mas quando você percebe quem é o causador dessa desgraça, porque se a gente dizer, meu amigo, sabe aquela história, estou comendo pão que o diabo amassou?
Eu já ouvi falar. Pronto. Ainda bem que a pessoa já ouviu falar. Eu já contei aqui, já. A história do pão que o diabo amassou. Já contei. Alguém não escutou? Foi? Não escutou. Pois é. A pessoa vivia bem. Me lembro que foi com o marido, e daqui a pouco eu esqueço. A pessoa vivia bem, ganhava bem, não se incomodava com os outros, porque o importante é o meu umbigo, é o que me tem todo dia, podia comer bem. Aí chegou um dia que a casa começou a cair, as coisas começaram a apertar, dificuldade, mulher, o que é que tem hoje? Só tem sopa. Vixe Maria, tem sopa. Menina, antigamente uma coisa melhor. Aí amanhã o que é que tem? Sopa. De novo, menina. Não tem aquela coisa que já não vai ficando um farto, né? Vai ficando falto, mas não tão farto. Mas chegou um momento que as coisas apertou tanto, que muitas vezes o indivíduo, não querendo se esforçar para trabalhar e adquirir recursos para poder conseguir um alimento mais robusto, chegou ao ponto de só ter pão. O que é que tem hoje? Pão. Eu tenho pão. A pessoa comeu pão. Entende? Mas a pessoa trabalha, não conseguiu nada. Aí chega um momento que a pessoa se levanta e o que é que tem hoje? Pão. A pessoa está no ápice, no limite. Como diz Kardec, você chega ao seu limite de maldade consigo, que você estoura, mas eu não aguento não. O pão que tem, que é o teu café, o teu alimento, a gente com raiva, a gente pega o pão, a gente amassa aqui, pão. Eu não vou comer não. Eu comer isso aqui, eu sou muito maior. Mas no momento que não tem nada, só tem o pão. Aí a pessoa sai, roda, nada consegue. Qual é o seu destino? Voltar para casa. E chega em casa, vai, abre as portas do guarda-roupa, do armário e tal, da despensa, tem nada. Mas você percebe que só restou uma coisa: um pão amassado. E aí a gente vai comer o pão que o diabo. Mas o diabo está onde? O diabo da história está onde? Ele mesmo. E agora vai comer no momento dessa grande revolta, dessa dor. E dentro dessas dificuldades, as pessoas têm incrivelmente essa dificuldade de se reconhecer. Às vezes a gente quer falar, mas a pessoa está num nível de maturidade tão pequena que a verdade incomoda, envelhece, machuca. Então, qual é a maneira, ou como se diz, qual a melhor saída? Mentir. Porque as pessoas agasalham, recebem muito bem uma mentira, mas não gostam de verdade. Porque a verdade parece que agasalha, conforta. Prazer, o que é que tu achaste do meu cabelo? Aí prazer, de cabelo feito a testa, misericórdia. Mas não vai dizer para Luciano, né? Não, Luciano, tá lindo. Aí eu, tá mesmo, prazer? Ô meu Deus, olha, gastei R$500 para fazer esse cabelo. Aí, como diz o prefeito, importante é que eu sou lindo. Não é assim. E isso é a realidade para muitas pessoas. Porque a gente não pode dizer ao meu amigo Jó, aquilo que eu fiz. O que tu acha? O que tu pensa? Olha, Luciano, a gente podia ter feito assim. Permita-se ouvir uma crítica. Emmanuel sempre dizia para Chico: aqueles que te jogam a censura, a calúnia, a crítica, não repudie não. Escute e tire o que for melhor. Porque se a pessoa diz algo, você roubou um celular, e você, na sua consciência, não roubou, de boa, deixe. Mas se a pessoa talvez fale de algo que você percebe, que você pode corrigir, pode melhorar, agasalhe essa crítica, tome como uma recomendação, aí você cresce, você se corrige, você se ajusta. Mas o problema é que a gente não gosta que os outros vejam as nossas imperfeições, os nossos defeitos, porque em verdade nós vivemos muito de fantasia, de máscara, de fachada.
E o problema é quando a gente se torna desmascarado ou desvelado, porque as pessoas veem que a gente não é aquilo que a gente parece demonstrar. Mas o importante é que a gente possa abrir o olho e enxergar a gente dentro das imperfeições para começar pequenas corrigendas. É o que diz a reforma moral. Mas se eu não tenho consciência daquilo que fiz, como é que eu posso mudar o que eu não sei? Você vai reformar na sua casa, se você não sabe nem o que está quebrado, você primeiro tem que saber o que é que não presta para reformar. Porque tem que ter a consciência. E Saulo, depois daquela situação, foi fazendo toda essa desconstrução. Ele não esqueceu nada do que fez. Depois do episódio, que Ananias cura e ele vai trabalhar tudo isso, chega um momento, depois que ele também é até rejeitado pelo pai, posto de casa para fora pelo seu Isaac, ele se reclusa lá no Monte Tauro, e na caverna, em desdobramento na noite, ele, desdobrado, vê que se aproxima um casal. Ele percebe que era Estevão e Abigail. Abigail era sua noiva, Estevão, o seu cunhado, aquele que ele mandou apedrejar. Ele fez todo aquele preparativo, ele tomou como inimigo. Aí agora, desdobrado, vê o cunhado que ele assassinou e a sua noiva. Emmanuel conta que ele estava tão confuso, tomado de emoções, e realmente o problema é dois seres, duas polaridades. Ele chorava ao ver Abigail, a noiva, mas por uma razão. E ao ver o cunhado que ele assassinou, ele chorava por outra razão. Porque ao ver a noiva, ele tinha tanta saudade do que ele queria casar. O maior desejo dele era casar e ter filhos. E os planos foram de água abaixo, e ele só julgava que o responsável de tudo era quem? Quem? Não era Raimundo Nonato não, viu? Era Jesus. A infelicidade dele, está tudo errado, era de Jesus. Tudo ele botava era Jesus. Mas o problema dele com Estevão de chorar, chorou. É porque ele estava diante daquela pessoa que ele matou, que ele fez o mal. Mas ele fez o mal, mas o mal que ele fez, Estevão ficou mal, sentiu mal. Porque o mal que eu faço me torna mal. O outro que me faz o mal não me torna uma pessoa má. O mal é dele. Porque o mal que o outro faz não diz quem eu sou. Agora o que eu faço, o que eu penso, me diz quem sou. Não dá para entender, gente? Estevão, Abigail se aproximou dele. Ele chorava tanto que Estevão, veja, aquele que foi assassinado. Paulo estava diante da sua vítima. Poderia na cabeça dele dizer: agora ele tem o direito de me matar, fazer o mal, perseguir, que nem um obsessor, né? Não, Estevão simplesmente chegou junto dele. Saulo, levanta-te. Ele estava ajoelhado no chão, na caverna. Estava. Mas ele não quis dizer que ficasse ereto. Não. Ele quis dizer que para a missão dele, para a tarefa dele, ele precisava se reerguer intimamente. Porque uma pessoa que está com culpa, que se sente com culpa, alguém faz ideia. Como a pessoa, a postura é de quem anda com culpa? Parece que está carregando peso, né? Porque a pessoa que carrega a culpa, ela parece a vontade de se matar, de raiva. Eu sou miserável, eu fiz isso com uma pessoa, poxa, tão legal. A pessoa não tem nome. Porque a vontade é dizer: eu sou imperdoável. A vontade era quando ele viu Estevão
Estevão disse: levanta-te. Porque a pessoa que está com culpa, no estado dessa ordem emocional, como é que ele vai ajudar? Como é que uma pessoa deprimida vai ajudar alguém? Me diga, tem algum milagre aqui? Ele é que precisa de socorro, não é? Gente, levanta-te, no sentido de se reestrutura. Algumas pessoas, diante de um choque da vida, diante dos erros, diante dos equívocos, meu Deus, eu vou me matar, essa miserável. Aí chama a atenção. As pessoas dizem: vai ajudar, não faço isso não. Aí gosta daquela posição de vitimização, de coitadinha. Jesus, faz isso não. Aí fica assim, né? Paparicação. A pessoa se acomoda naquele estágio e não sai. E esse estágio é enfermiço, danoso para a pessoa. A entrar no clima da obsessão pela porta da depressão. Abigail, olhando para ele, disse: tu estás chorando, Saulo. A tarefa que começou. Aí é quando ele vai se levantar. E pior ainda, é que chora mais ainda. Gente, para uma pessoa se recuperar e encontrar alto perdão, porque eu me acho miserável. Quem que gostaria de errar aqui? Quem é que quer errar? Alguém se importa, alguém se incomoda. Eu queria. Principalmente quando a gente fere pessoas que a gente gosta, próximas. Mas mesmo que não seja o outro que a gente fere, o problema é quando o efeito da minha ação me fere. Cai sobre mim. Quantas vezes a gente entra numa situação complicada por preguiça, por falta de coragem, por desamor, por falta de atitude? Poxa vida, mano, burrice, a pessoa fica ali: rapaz, se eu não tivesse dito isso, ou se eu não tivesse feito aquilo. Adianta você ficar, lembrar o passado, ter consciência, beleza. Porque Saulo não esqueceu o passado do que fez. É preciso você ter consciência, lembrar do passado, das suas misérias, dos seus tropeços. Para que quando você lembrar o que você fez de errado, não volte a cometer o mesmo erro. Tem pessoas que vão dizer: não, mas o perdão é o esquecimento. Sim, adianta tu esquecer para depois ter motivo para dizer: eu cometi de novo porque eu esqueci. Negativo. Esse problema de amnésia não justifica. É preciso que você lembre: não, por esse caminho eu não tomo, aquela atitude eu não vou tomar, essa decisão eu não vou escolher, porque eu já fiz e não me detenho. É essa a proposta. Porque Saulo, todas as vezes, em determinadas situações, pode ver, ele sempre vai relembrar o passado. Ele começa a tolerar, perdoar. Por quê? Porque em vidas passadas não. Tempos atrás, ele mesmo estava na situação do outro. Então fica muito mais fácil agora para exercer o perdão, que começa com ele. Porque chega um momento em que, no segundo encontro, nesse mesmo encontro da caverna, o diálogo vai terminando e que ele fica angustiado, pedindo orientação a Abigail, como era para ele poder bem se proceder, ter êxito na sua tarefa. Ela diz: 4 coisas são necessárias: trabalho, amar, esperar. Alguém lembra da outra? Alguém se lembra? Perdoar. Por quê? Trabalho é justamente o remédio, o labor do dia a dia, do descruzar os braços para servir, do enxugar as lágrimas, que a gente sabe que os olhos dos outros também vertem lágrimas, não é só o meu não. Porque não é só eu que sofro, não. Os outros também são sensíveis aos sofrimentos, às dores. A gente entra num grau de empatia.
É preciso a gente aprender a amar. É o que disse Jesus sempre. Ama o teu próximo. E a referência qual é? Ama tu mesmo. Então o processo vai começar a partir de mim. Começar a partir dele. Querer bem com ele. Querer bem a mim é que eu tome melhores atitudes para que eu seja feliz. Que eu evite certos comportamentos que eu faça com que amanhã eu venha chorar ou sofrer. Isso é querer bem para mim. Porque à medida que eu faço isso comigo, eu compartilho com o outro. Amar o próximo. Esperar não é sentido que ela quis dizer, ficar estático, porque eu tenho que esperar ter fé. Fé é acreditar, negativo. Fé não é sinônimo de acreditar. É o entendimento de confiar. Porque quem confia, que sabe, que compreende, ele tem a capacidade de ter esperança. E ela tem que dizer esperar, não é ficar aguardando um tempo. Mas é ter esperança porque você confia, porque você compreende. Aí ele entende o Evangelho agora. E o quarto item, perdoar. Perdoar começando por ele. Meus amigos, a hora chega. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Desculpe se eu cansei os vossos ouvidos. Mas aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos. Que seja um Natal de muita paz, de muito amor, de bons sentimentos. Que a gente não esqueça do Evangelho. Que a gente não esqueça do bom propósito, da caridade. Mas não é a caridade da cesta básica que eu estou falando. Mas é a caridade para com você mesmo. Porque é uma dificuldade enorme exercer perdão, ser mais carinhoso com você e, em consequência, dividir e compartilhar com quem convive com os outros, ser mais gentil, tolerante consigo mesmo, saber superar certos limites, abrir a cabecinha, deixando de ser ranzinza, duro, porque a convivência com pessoas duras e inflexíveis é difícil, gente. Alguém aqui convive com pessoas velhas, caducas? Eu espero que ninguém. Porque às vezes o indivíduo é novinho, mas é carrancudo, velho, ranzinza. Não aceita um conselho, não permite uma orientação, e é difícil de conviver com essas pessoas. Que o Evangelho faça bem à pessoa, que amoleça coração para sentimentos. Porque nesse coração é que Jesus espera nascer. Não é na manjedoura, não é em canto nenhum, não. É em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muita paz.